Olá, bem-vindo ao nosso canal na Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para prosseguirmos o nosso estudo a respeito da reencarnação, tratando hoje sobre transmigrações progressivas, ou seja, esse ir e vir, né? Transmigrar significa estar entre regiões, então, da vida material para a vida espiritual, de volta à vida material, tá? E assim sucessivamente ou progressivamente. Isso já nos faz entender, e já sabemos pelas abordagens anteriores, que enquanto espíritos que somos criaturas perfectíveis, somos inacabados. Estamos nos construindo nesse caminho das reencarnações. Portanto, pega leve de vez em quando com você mesmo, porque nós não somos obrigados a saber tudo, nós não somos obrigados a sermos perfeitos. Nós estamos aqui nos construindo. E pegue leve com os outros também, porque eles não têm uma realidade diferente dessa. Então, desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, já abordamos isso, né? Já sabemos que essa é uma das razões pelas quais nós reencarnamos, que é para promover o desenvolvimento do nosso ser espiritual, né? Então, os espíritos mais uma vez vão reafirmar isso, né? Dizendo que não, porque o nosso espírito, né? Ele está para o homem, né? Está para a nossa condição material. Vamos comparar, né? A condição espiritual com a condição da vida material, como se fosse a infância. Então não, pois que para o espírito, como para o homem, também há uma infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então estamos retomando a abordagem anterior e os espíritos mais uma vez nos reafirmam que temos rudimentos de consciência, temos rudimentos de inteligência, de sentimento, e isso irá se desenvolver, ou melhor dizendo, vamos substituir, vamos dizer que nós já adquirimos as sementes, né? As sementes da consciência, as sementes da inteligência, as sementes das nossas emoções, né? E nós vamos construindo a nossa evolução. Tá? Então a inteligência pouco a pouco se desenvolve. A cada existência, a cada reencarnação, ela avança um pouco mais. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Semelhante ao da infância corporal, né? Então, igual uma criança com tudo a desenvolver. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. E as paixões? Tá? Quando é que elas surgem? O que elas significam? Elas também se desenvolvem no nosso ser espiritual e elas são forças do nosso ser. Tá? Elas tanto poderão nos impulsionar para grandes coisas, quanto poderão nos derrubar, se nesse desenvolvimento nós não tomarmos consciência delas, né? E aprendermos a lidar com elas. Então, as dos selvagens são almas no estado de infância? E a resposta é de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, só vamos contextualizar um pouquinho essa questão que nós extraímos do Livro dos Espíritos, lembrando que foi escrito na França no século XIX e que, para os europeus daquela época, os selvagens eram vistos assim com maus olhos, vamos dizer assim, porque eles acreditavam que não havia uma cultura fora do continente europeu. Kardec era humano, sujeito a erros, a muitos acertos também, mas de qualquer forma
era, como todos nós, um ser impregnado da cultura do seu tempo, né? E, portanto, as perguntas dele também refletem isso, o seu vocabulário e etc. Então, pensar-se, né, que os selvagens que nós temos hoje são espíritos primitivos, obviamente, era um erro, e os espíritos muito claramente mostraram isso para ele, que o próprio pensamento dele contido na pergunta estava equivocado, porque eles dizem de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que nutrem paixões. Então, deixando fora a questão da contextualização histórica, vamos pegar o que é de ordem geral. No desenvolvimento do ser espiritual, quando surgem as paixões, ele já está um passo adiante. Então vamos pensar, a inteligência se desenvolvendo, as paixões vêm numa sequência, elas vêm num passo depois. Lembrando que na origem lá, logo da transformação do princípio espiritual em um ser espiritual, havia inteligência e sentimentos rudimentares. Não se falava de paixões. Vai se falar de paixões já aqui, quando tratamos do espírito, este que nós somos, da condição humana, né, deste ser, do ser espiritual, do espírito em si, não mais do princípio espiritual. Então, quando há um passo adiante, surgem as nossas paixões. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, porque estamos todos em evolução. De perfeição, não, porque ainda precisaremos evoluir muito e elas mesmas precisarão evoluir muito. No entanto, elas são um sinal de atividade e de consciência do eu. Então, a paixão, quando surge, é um sinal do desenvolvimento desta outra questão que é fundamental na nossa evolução, a consciência de si. Então, é um passo depois. O princípio espiritual adquiriu consciência, rudimentos de inteligência, rudimentos de sentimentos. E isto tudo começa a evoluir durante as reencarnações na fase humana, na condição humana. Então, as paixões, elas surgem, repetindo, já demonstrando que essa consciência se amplia. Porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham em estado de germe. Então, naquelas primeiras existências de homens primitivos, somos pouco mais que animais. Então, a nossa vida ainda é governada pelo instinto, a nossa inteligência ainda foi, foi muito rudimentar. Serviu para quê? Serviu para manter a nossa subsistência, para desenvolvermos abrigo, roupa, comida. Então, servia para isso. Essa era a vida dos homens primitivos, dos caçadores e coletores. Era uma vida muito primitiva. Logo, paixão aí não era o caso de existir, Na nossa evolução, essa evolução espiritual, então, o ser espiritual vai passar gradualmente do estado de embrião ao de infância, que era o que nós estávamos falando, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao estado de adulto, que é o estado da perfeição. Então, nós vamos gradativamente desenvolvendo essas condições e potenciais que são do nosso ser espiritual. Imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Também já falamos isso, vamos repetir. A nossa evolução, o nosso desenvolvimento, ele é lento, ele é gradativo. Por isso que eu falei no início, não vamos pegar tão pesado conosco mesmos, muitas vezes nos cobrando a perfeição de coisas. Mas como que eu não me dei por conta disso? Mas como que eu não fiz isso de tal maneira? Estamos nos desenvolvendo.
essa consciência de que estamos nos desenvolvendo, que estamos ampliando as nossas condições e capacidades, ela é extremamente libertadora, né? E ela faz muito bem ao nosso equilíbrio. E que o seu progresso se realiza não em um único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais que de nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Vejam, mais uma vez, os espíritos superiores estão nos alertando para a nossa responsabilidade, para que o fato de da nossa evolução depender exclusivamente do nosso esforço, do nosso empenho, do aproveitamento que nós fazemos do tempo. O tempo por si só não resolve coisa alguma. Nós é que resolvemos as coisas no tempo. Então precisamos aproveitar bem as nossas experiências, fazermos escolhas que serão produtivas para a nossa vida. Escolhas simples, como por exemplo, de que maneira nós estamos ocupando o nosso dia a dia, de que maneira nós estamos ocupando as nossas horas livres. Estamos apenas matando o tempo, uma expressão tão comum e que do ponto de vista da espiritualidade é tão triste, porque matar o tempo significa não aproveitar as oportunidades que a vida está nos oferecendo. E aqui, por que eu estou desde o início do nosso encontro falando dessa questão da gente pegar leve com a gente mesmo? Porque não se exigir tanto, não se exigir sermos impecáveis em todos os aspectos, nem sermos os melhores em tudo, porque temos exatamente essa pergunta no nosso caminho, Diz assim, pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Não. Pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral, sendo que ciência aqui tem o sentido de conhecimento, de intelectualidade, de intelecto. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Viu? Eu falei na questão anterior, sobre o quanto os espíritos superiores nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade diante do aproveitamento da experiência, do aproveitamento da nossa encarnação, da nossa vida. Nesse momento, aqui temos mais um chamado nessa resposta. Quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longa e penosa lhe serão as provas que se seguirem. Então, vamos usar bem as nossas oportunidades. Pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Kardec devia ser um cara bem irritante de vez em quando para se conversar, Porque essa resposta já está na linha anterior da resposta do questionamento primeiro, Ele fez um questionamento sobre a questão de se ser impecável. Os espíritos dizem que não. Lembram mais uma vez que de nós depende o nosso progresso
e ele volta a insistir na pergunta para ver se vai haver alguma contradição. E os espíritos vão repetir outra vez: sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, vejam que de diferentes formas eles repetem a mesma ideia. Nós podemos sim tornar as nossas vidas mais suaves, mais harmoniosas, mais leves, podemos fazer com que a nossa evolução avance mais rapidamente, e tudo isso depende do nosso esforço, do nosso empenho, né, em desenvolver a nós mesmos, em crescermos como criaturas. Tá? Só o descuidoso, ou poderíamos dizer, né, o preguiçoso, permanece no mesmo ponto. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Podemos, né, mudar de posição? Eu peguei aqui uma coisa bem gritante, né, a condição de um miserável e de uma pessoa endinheirada, né, uma pessoa rica. A gente pode inverter esses papéis? Sim, podemos. Podemos inverter todos os papéis que existem sobre a Terra. Todos. Porque cada um deles se constitui numa escola. Com cada um deles, nós vamos desenvolver esses potenciais do nosso ser espiritual. Tá? O que ocorre é o seguinte: o desenvolvimento espiritual que tem o endinheirado, ao trocar de posição com o miserável e vice-versa, continua sendo o mesmo. Não é modificado pela condição social que ele apresenta naquele momento. Será modificado pelas experiências que essa condição social lhe traz. Né? Então, nós podemos sim mudar as nossas posições sociais nesse mundo, em todas elas. Né? No entanto, nós não mudamos a nossa condição evolutiva como seres espirituais. Então, se esse miserável é um ser evoluído, ele continuará senhor da sua evolução espiritual, daquilo que ele conquistou. E não vamos pensar aqui, não, este daqui é santo. Não, eu estou falando da condição evolutiva. Até que grau ele avançou, até que grau ele desenvolveu a sua inteligência, até que grau ele desenvolveu os seus sentimentos, até que grau ele desenvolveu as suas paixões, até que grau estão os seus vícios, as suas virtudes, até que grau está a sua vontade. Isso é a evolução espiritual. Tá? Então, não importa para esse fim de evolução espiritual em que condição ele se apresenta nesse mundo. Tá? Tanto ele pode estar na condição do rico quanto na condição do miserável. A condição espiritual que ele adquiriu não se altera pela condição social na qual ele reencarna. Voltamos a insistir, essa condição social, ela lhe traz novos aprendizados. Ela vem para resolver, né, seus conflitos que houverem e para lhe proporcionar uma outra escola de aprendizado. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, ou seja, daquilo que nós chamaríamos de uma pessoa marginalizada, que vive à margem da lei, que vive na criminalidade? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, está repetindo aquilo que eu falei minutos atrás. A condição espiritual que nós conquistamos não volta atrás. Né? Ela não regride, independente da condição social na qual nós reencarnamos. Portanto, né, a alma de um homem de bem reencarnada será sempre um homem de bem, não importa em que condição social,
em qual escola, vamos dizer assim, né, do sexo ele esteja inscrito, não importa em que nacionalidade ele reencarne, em que raça, isso não interessa. Se ele é um bom espírito, se ele é uma pessoa do bem, um ser do bem, não interessa em que condição, como eu disse, não interessa a forma com a qual ele venha se manifestar na matéria, ele será alguém do bem, tá bem? Já se for um espírito que traz, né, essas tendências ainda tão brutais, ainda malignas, vamos dizer assim, né, ainda não desenvolvidas, e ele ainda muito vicioso, ao reencarnar, ele será um ser vicioso, porque aquilo que nós manifestamos na matéria nada mais é do que aquilo que o nosso ser espiritual é. Tá? A nossa personalidade é a personalidade do ser espiritual, não do corpo. Né? Então, sim, né? Se um homem perverso poderá tornar-se um homem de bem, sim, no momento em que ele se arrepender, se transformar, passar por inúmeras encarnações, né, ou outras várias encarnações, vai depender do quanto ele se arrepender e desejar se transformar e empenhar-se nessa transformação. Podemos inclusive pensar que ela pode se dar aqui, numa mesma existência. Né? Temos aí vários exemplos na história que nos mostram pessoas que tinham uma posição, até uma posição ruim, estavam, vamos dizer assim, nessa condição, né, e que se transformam nessa mesma vida. Né, passam de perseguidor, né, ou de pessoa viciosa a alguém bem melhor do que o que ele havia sido até então. Né. Então, essa é uma possibilidade. Se eu estou num caminho do bem, eu prosseguirei sendo alguém do bem. Se eu sou um ser ainda vicioso, ainda imperfeito, ao reencarnar, eu continuarei sendo um ser vicioso e imperfeito até o momento do meu arrependimento, até que eu tome consciência de que aquela escolha não me faz feliz e mude esse caminho. Né? E isso é a possibilidade que as reencarnações abrem à nossa frente. Né? Algumas pessoas têm também, quando se fala de reencarnação, aquela ideia de que nós reencarnacionistas pensamos assim, não vou resolver isso agora, eu vou deixar para a próxima. Por exemplo, né, eu sou uma pessoa vaidosa, mas não vou me preocupar com isso agora, né, não vou nem querer conhecer isso agora. Isso aí eu vou resolver no futuro. Não é essa a ideia. Tá? Absolutamente não é essa a ideia. Assim como você também já deve ter percebido que quando se fala de reencarnação, a ideia não é uma ideia de encaixar fatos. Né? A reencarnação não existe para os fatos materiais, ela existe para o ser espiritual. Né? Então, o que ela transforma não são os gestos, não são os fatos. Então, não é porque eu matei que eu terei que ser morta. Né? Não é a pena de talião nessa interpretação sumária, assim, rasa do chão. Não, a reencarnação, ela nos proporciona a possibilidade de mudar aquilo que nos fez agir. Então, ela vai mudar porque ela vai propiciar que eu desenvolva, tá, as virtudes, que eu conheça as minhas paixões, que eu as corrija. E isso tudo porque a minha inteligência se amplia e eu consigo compreender melhor a vida. Né? Então, eu vou mudando interiormente. Ao mudar interiormente, por consequência, os meus atos irão se transformar. E eu vou produzir uma vida exterior diferente daquela da qual eu trago um arrependimento. Não são fatos que se encaixam. Eu não reencarno para corrigir o fato de que, vamos pensar assim, eu matei A no passado, então eu vou reencarnar
para, nesta nova vida, me reaver com A. A pode ter me perdoado e não estar nem aí para a minha situação. Ele pode estar numa condição 1000 vezes melhor do que a minha e nem sequer se lembrar mais daqueles meus atos passados. Mas a minha consciência me lembrará. E ao tomar consciência, né, de que agi mal e, portanto, transformar aquilo que em mim era um ser capaz de matar, eu vou reencarnar, transformando esse ser capaz de matar em alguém que vai ser capaz de valorizar a vida, alguém que vai trabalhar por outros que possam ainda não entender e ainda achar que matar seja uma coisa aceitável. Então, a reencarnação, ela muda os fatos da história humana na medida em que ela muda os seres que reencarnam. Ela muda, nós mudamos o nosso interior através das reencarnações e assim produzimos fatos novos na nossa história. Bem, então, não é simplesmente um joguinho de encaixar. Poderei me reaver com A? Sim, se A não houver me perdoado. E a gente vai falar de perdão nas nossos próximos encontros. Então, vamos voltar. Então, a reencarnação e o deixa para depois, ou se encaixa, né? O brinquedinho de encaixar, não é assim. Né? Nós estamos aqui e sabemos já que aquilo que eu não fiz em uma vida, obrigatoriamente terei que fazer em outra. Então, quanto mais rápido eu resolver isso, tanto melhor para meu próprio bem. Então, essa ideia de deixar para corrigir noutra vida não é uma boa, tá? Não é esse o caminho. Aquele que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Né? Se eu tivesse a minha sorte definitivamente lançada, né, a partir dos meus atos, e a vida fosse esse jogo de encaixa. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. Né? Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Né? Se unicamente meios racionais, se ao longo da nossa história nós tivéssemos usado apenas o hábito de usar a inteligência para desenvolver mais inteligência, para guiar as pessoas, se tivéssemos usado meios de sempre propiciar o pensamento e não tanto a contenção pelo medo nos nossos comportamentos, portanto, se nós tivéssemos desenvolvido esses hábitos de racionalidade e não o uso das nossas emoções para controle, nós teríamos já avançado muito mais e não haveria tantas pessoas céticas, né, duvidando da existência de uma vida após esta. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e é essa a razão por que, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Então, vejam, é esse sentimento, então, o sentimento oposto a esse trará ele a uma nova existência. É aquilo que eu estava explicando agora há pouco. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco,
deles depende acelerar-se-lhe o progresso ou retardar-lhe indefinidamente. Acho que é a terceira vez que nesse texto estamos repetindo esse alerta. Então, mais uma vez a gente vai ter a vida material como um caminho para a perfeição espiritual, como uma necessidade para o desenvolvimento do ser espiritual, dessas experiências, desse contato. Vamos pensar na vida material como os brinquedos que nós damos para as crianças para que elas desenvolvam a sua inteligência, o brincar com as massinhas. Isso tudo vai ajudando, estimulando o seu desenvolvimento intelectual. A vida material para nós é semelhante. Então, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando o bem, porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, quarta vez. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade a que tendem, que é o desenvolvimento pleno. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? É sempre o espírito que influi sobre a matéria, nunca o contrário. Tá? Ou pelo menos, nunca, deixa eu corrigir essa palavra nunca, né? Nós vamos falar de algumas exceções bem mais adiante. Mas sim, o espírito é tudo. O corpo, a influência sobre o corpo é total. O corpo é apenas aquele mecanismo que reveste o espírito, que lhe permite esse aprendizado, que nos permite brincar com as coisas da vida material e avançar. Mas tudo aquilo que nós somos provém do nosso ser espiritual. Bem? O suco da videira nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelha o perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então aqui é um comparativo com a questão da fermentação, da decantação, até que se extraia, a essência da fruta. Assim é com o espírito, Nós passamos por inúmeras existências, sempre decantando para a nossa evolução. O que acontece com as crianças após a morte? A gente já falou um pouquinho disso no vídeo anterior, mas aqui estão as questões próprias desse assunto, E aí a gente tem que a idade biológica não importa, para o ser espiritual, para a evolução do ser espiritual. Nós temos aqui na nossa imagem uma pessoa mais idosa e uma criança, ambos aprendendo, o idoso ensinando a criança sobre a cobra, ou também podemos ver o contrário. Podemos pensar que é a criança ensinando o idoso a respeito do que ele aprendeu sobre a cobra. Porque a evolução não se vê pela idade biológica. Nós vamos encontrar pessoas com 40 anos que têm um comportamento infantil ou adolescente, que não condiz com essa idade biológica. E nós vamos encontrar crianças com 8, 9 anos com muita maturidade, que também não condiz com a idade biológica que ela tem. Então, isso são questões espirituais, É a evolução de cada ser se mostrando e gerando essa diversidade encantadora que nós temos no mundo, que graças a Deus
nos fez complementares e não excelentes, né? Não suficientes para si mesmos, né? Então essa diversidade toda, tanto das nossas condições, né, quanto da nossa maturidade, elas têm a ver com o ser espiritual, não com o corpo físico. Então, pode ser tão adiantado quanto é de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade. Às vezes o é mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Tá? Então, lembrando o que a gente vinha falando, se aproveitou a sua existência para o seu desenvolvimento. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão a miúdes vezes na terra? Então, muitas vezes a gente encontra assim, né, crianças que nos dão um verdadeiro nó. Tal é a sua inteligência, as suas capacidades e às vezes a sua própria maturidade diante de alguns fatos que para muitos adultos são difíceis de entender, de assimilar ou que sequer pensam ainda sobre esse assunto, e nós vemos de repente uma criança abordando aquele assunto com imensa naturalidade. Então, como pensar que uma criança de 6 anos, por exemplo, possa pensar sobre o que é amar alguém que não gosta dela, tá? Sobre o que seja amar um inimigo, vamos dizer assim, coisa que muitas pessoas com 50 anos nem cogitam pensar. E de repente a gente encontra uma criança falando sobre esse assunto, né? Sobre como lidar com essa condição. Então, isso demonstra que a idade biológica não tem nenhuma correlação com o desenvolvimento do ser espiritual ali encarnado. A gente vai ver mais adiante que o que existe é a matéria, muitas vezes opondo algumas barreiras à manifestação desse espírito, que a gente vai falar quando falarmos sobre o processo reencarnatório. Portanto, né, essa ideia de que a criança morreu, virou anjo, que também se ouve comumente, ela, do ponto de vista da espiritualidade, não tem razão de ser. Tá? A criança, o espírito, ao desencarnar na infância, não se transforma, assim como qualquer um de nós, independente da idade, não se transforma em algo diverso do que ele é. Né? Ele apenas deixa um corpo material, continua sendo e tendo o seu patrimônio, o seu desenvolvimento espiritual no mesmo ponto. Então, a pergunta: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morre em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Né? Então, aquilo que a gente falou, a evolução espiritual não tem a ver com a idade. A criança, ao desencarnar, terá a evolução espiritual compatível com o seu espírito. Assim como, né, se eu desencarnar, digamos que eu desencarne amanhã, eu vou ter a evolução espiritual compatível com o que eu sou hoje. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E vamos novamente lembrar, né, que essa pergunta foi feita no século XIX, em que a mortalidade infantil, né, era muito maior do que é hoje. Né? Então, tanto que Kardec coloca numa próxima questão aí um número de 50%. Né? Embora ainda em países menos desenvolvidos, como é o caso do nosso, ainda haja uma mortalidade na infância bastante alta, não é mais a mesma do século XIX. A curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que a animava
o complemento de existências precedentes, interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte também não raro, ou seja, regra geral, constitui provação ou expiação para os pais. A gente pode substituir o não raro por um frequente, né? Então a gente tem aí que por que ocorrem mortes na infância? A duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar. Não vamos fazer novamente aquele cálculo. A pessoa tinha uma existência de 80 anos e aí ela desencarnou com 70. Portanto, faltou 10 anos. E aí ela vai reencarnar uma outra vez e aos 10 anos vai desencarnar. Não é isso. Tá? O que acontece é que quando nós cortamos o fio de uma existência antecipadamente, isso significa suicídio. Suicídio que pode ser aquele que nós comumente falamos, né? A pessoa, por um meio, por um ato, né, deliberado, utilizando um meio, acaba com a vida num determinado momento, como também podemos ter aquele chamado suicídio indireto, em que nós, por não cuidarmos da nossa saúde ou por nos expormos voluntariamente a um perigo de morte sem nenhuma necessidade, encurtamos a nossa existência. Isso demonstra uma desvalorização com a vida. E muitas vezes isso vai se constituir num vício difícil de o espírito vencer. Ele vai ter sucessivas recaídas. Então, por isso, ele vai reencarnar muitas vezes e ter poucos anos de vida para aprender a valorizar a experiência reencarnatória e muitas vezes para não chegar até próximo àquelas condições em que essa tendência volte a se manifestar. Então, esse é um meio pedagógico, porque a reencarnação é aprendizado, é caminho de aprendizado. Então, é um meio pedagógico de o espírito reformular essa tendência e reverter essa desvalorização da vida em um processo de valorização da vida. É nesse sentido em que tem essa ideia de complementar existências precedentes, não pela questão do tempo, tá? No entanto, qual é a regra geral? Aquilo que é o frequente. O frequente é que o desencarne na infância constitui uma prova ou uma expiação para os pais, porque realmente serão eles os mais atingidos por essa experiência. Serão eles que terão maior carga de sofrimento, são eles que terão lembranças, são eles que guardarão sentimentos, às vezes culpas, às vezes arrependimento, às vezes remorsos, enfim, tá? Às vezes uma revolta, uma inconformidade, enfim, serão eles que terão que lidar com a alta carga emocional que implica a morte de uma criança em uma família. Tá? Então, por isso, é para os pais, né, a prova ou, né, a expiação, a purificação de alguma coisa neles. Tá bem? O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça, né? Continua a vida como ser espiritual, vai reencarnar outras vezes, como todos nós. Morte na infância e morte na idade adulta. Tá? Vamos reprisar. Isso tem a ver com a nossa visão da justiça de Deus.
Deus não premia nem condena ninguém sem que haja por parte deste ser mérito. Aliás, Deus não condena nunca, porque a reencarnação é a oportunidade sempre renovada de nós nos modificarmos. Portanto, não existe condenação, não existe castigo, existe sempre a oportunidade de melhoramento. Portanto, a morte na infância ou a morte na idade adulta vai ter para o ser espiritual a mesma consequência, que é o retorno à vida espiritual e, posteriormente, novas existências. Segue a vida. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só por si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então, não temos que nos queixar de ninguém, a não ser de nós mesmos. Ainda um pouco mais, os espíritos vão nos falar sobre essa visão também tão frequente, nessa comparação de que o estado da criança é um estado de inocência, que toda criança é inocente, ela é símbolo de pureza. Isso não é real, porque o espírito que nela se encarna traz muitas vivências. Ele não foi criado no momento em que ela nasceu. Ele já era um ser pré-existente com uma história que pode ser muito boa, uma história que pode ser cheia de vícios, uma história que pode ser uma história comum, de alguém que está pacificamente, lentamente avançando, enfim. É um ser espiritual e tem a sua história passada. Portanto, não é puro, não é inocente. Ele apenas está bloqueado enquanto os órgãos físicos se desenvolvem. O que tem a aparência de inocência, de pureza, o que de fato é novinho, é o corpo. O cheirinho de bebê é do corpo. O espírito não tem cheirinho de criança. O espírito é um ser, como todos nós, com uma história muito longa, na qual ele já viveu muito e nada lhe é estranho. Apenas nessa vida ele está envolto por esse véu da infância, que tem toda uma função que a gente vai abordar, voltar a esse assunto abordando exatamente a função deste período infantil na reencarnação. Então, não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Alguns não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio? Não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão? Então, isto é porque já traz uma existência, já traz uma série de vivências, de experiências do nosso passado reencarnatório. E esse véu de pureza é um véu que encobre, ele tem uma função na infância, até mesmo a gente poderia pensar a própria questão da legalidade, que nós entendemos que os atos de uma criança não são culpáveis, e de fato isso está correto, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque do ponto de vista humano ela não tem ainda as condições de discernimento equivalentes à de uma pessoa adulta. Do ponto de vista da espiritualidade, ela está sob esse véu que essa infância representa, para o ser espiritual. Ele manifesta personalidade? Sim, manifesta. E isso é fundamental,
para os que são responsáveis pela sua criação, para que conheçam as características deste ser que veio habitar com eles, né? Pensando na família e pensando também que todos nós somos responsáveis pela educação da infância enquanto sociedade. Então, conhecermos as nossas crianças, né? Tirar dos nossos olhos essa catarata cultural, né? De pensarmos que a criança é inocente, que ela está crescendo ali sem maiores preocupações do que nós a tornarmos uma pessoa bem polida, né? Uma pessoa bem educada, que saiba se comportar diante dos outros. Vamos aprender a conhecer que individualidade está conosco, quais são as características, o que ela traz das suas outras vidas e no que nós podemos ajudá-la, né? Quais são as virtudes que ela manifesta e que eu tenho condições de fazer florescer ainda mais, e quais são os vícios que ela manifesta que eu posso torná-la consciente, né? E auxiliar na sua transformação. Então, esse é o pensamento da espiritualidade com relação à infância, assim, num rápido passar, porque nós voltaremos a ele, né? Mas para que vocês entendam por que, né, o desencarne de uma criança não a transforma subitamente em um anjo. Ela continua sendo o ser espiritual que é, né, com toda a bagagem que traz e que prosseguirá a sua evolução. Bem, então vamos seguindo o nosso assunto na próxima semana, né? Fica aqui as nossas referências e qual será o nosso próximo tema, ainda dentro da reencarnação. Falaremos sobre o sexo, né? A condição sexual na qual nós reencarnamos e como ela se vê do ponto de vista dos espíritos. Então, até breve e aguardo vocês.